Maite Bustamante, como é conhecida nos meios empresariais do Brasil e exterior, é economista, é professora, foi negociadora no âmbito das relações econômicas brasileiras com o Mercosul, ALCA, União Europeia e China, da mesma forma. Foi presidente do Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas Sociais e também atua na área de ciência política, com ênfase em relações internacionais, bilaterais e multilaterais. A gente reforça aqui que o nosso próximo painel ele foi gravado antecipadamente, está bem importante, está imperdível, então fique atento você aí também. Para participar junto com a Maite Bustamante, que vai mediar esse painel, nós convidamos o embaixador da União Europeia no Brasil, como falava há pouco, Inácio Ibanhes, para expor o enorme potencial do comércio bilateral entre o Brasil e o bloco econômico. Da mesma forma, o gerente de suprimentos e importação da Altenburg Têxtil, Clóvis Renan Stank, e a colunista, minha colega jornalista, colunista de economia da NSC Comunicação, aqui em Santa Catarina, Estela Benetti, todos participando do próximo painel. Maite, obrigado por participar com a gente, é com você. Bom dia a todos. Vamos dar início aqui a mais um painel da Feira Logística, dando as boas-vindas a todos os participantes desta mesa redonda, que vai tratar de comércio internacional, particularmente do Acordo Mercosul-União Europeia. Meu nome é Maria Teresa Bustamante, eu sou presidente da Câmara de Comércio Exterior do Sistema da Indústria Catarinense, Fiesc. Vocês podem me chamar de Maite. Nós temos hoje aqui, em nossa mesa redonda, ao embaixador Inácio Ibanhes Rubio, embaixador da União Europeia, ao Clóvis Stank, que é o gerente de suprimentos e de importação da Altenburg S.A., e a Estela Benetti, jornalista e economista. Todos eles vão participar de nossa mesa redonda. A proposta que nós temos aqui hoje é de entender com um pouco mais de profundidade quais são os benefícios, quais são os riscos que ainda apresenta a negociação mais relevante do Mercosul, que é o Acordo Mercosul-União Europeia, celebrado inicialmente em 2019 e que ainda está pendente de assinatura. Mas para dar os cumprimentos hoje em nosso painel, apresento então ao embaixador da União Europeia, o embaixador Inácio Ibanhes. A palavra é sua, embaixador. Bom dia, Maite. Bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês neste evento importante do Congresso de Logística e Negócios Multimodais. E sim, eu vou seguir a indicação da Maite, vou fazer uma pequena apresentação, sobretudo focado no que são os benefícios do Acordo União Europeia-Mercosul. Depois vou me focar um pouco sobre o tema da logística, porque logicamente esse é o tema do Congresso, e depois ficarei no turno das perguntas, porque eu acho que essa é a melhor forma para poder elaborar um pouco mais sobre a situação do acordo, como a Maite mencionou. Obrigada, embaixador Clóvis Stank. Bom dia. Bom dia, Maite. Bom dia, Inácio, embaixador. Eu sou o Clóvis Stank, gerente de suprimentos e importação, Altenburg Têxtil. É um prazer participar da mesa e vamos colaborar com algumas perguntas e vamos tirar algumas dúvidas também nessa rodada. Vai ser muito, muito interessante. Obrigada, Clóvis. Estela Benetti, bom dia. Bom dia, Maite. Bom dia, embaixador Inácio. Bom dia, Clóvis. É um prazer estar com vocês para debater este tema relevante. Eu
Eu gosto muito de economia, sou jornalista de economia, mas eu sou especialmente apaixonada por comércio exterior, e eu acho que a gente espera muito desse acordo, Santa Catarina espera muito desse acordo e torcemos para que ele aconteça rápido. Vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigada, Estela. Bom, para que nós possamos contextualizar o tema de hoje, que é de extrema relevância para o comércio internacional, resgatemos na linha histórica que o acordo Mercosul-União Europeia, ao contrário do que a mídia afirma, que ele começou a ser negociado em 1999, a realidade, e aí eu tenho uma grande vantagem, é que eu fiz parte integrante da delegação empresarial que iniciou as negociações desse acordo em 1995. Praticamente, o Mercosul recém estava começando a se organizar internamente com os grupos, comissões e demais instrumentação dele, e já as negociações começavam a ficar a ter relevância na mesa de se encontrar parceiros que pudessem trazer para o Mercosul a abertura de comércio. Então, as primeiras tratativas do acordo Mercosul-União Europeia iniciaram em 1995, foram muitas idas e voltas. Em 1999, que é a data que se utiliza oficialmente, foi o marco de início, efetivamente, das negociações. Houveram muitos desencontros, particularmente nesse período de 99 até 2004, o setor da agricultura foi o grande protagonista, porque o setor agrícola fazia a grande diferença do lado europeu, como bastante preocupado com a possibilidade de uma negociação que pudesse mostrar uma liberalização bastante ampla do ingresso de produtos dos países do Mercosul. E assim nós chegamos finalmente a 2019, quando em junho de 2019 encontraram uma forma política de destravar o acordo, sentar à mesa e dar ciência, então, do acordo político entre os 27 países da União Europeia e os 4 países do Mercosul. É importante ressaltar que para o Mercosul a negociação com a União Europeia ela traz uma série de diferenças bastante fundamentais com o costume que se tem de negociação de acordos. Este é um acordo de ultíssima geração, um acordo que contempla 3 pilares: o pilar político, de cooperação e de livre comércio. É importante também mostrar a relevância que tem de acesso a 27 países para os países do Mercosul, mas também é importante mostrar a contrapartida, porque os países europeus também terão acesso a 4 países do Mercosul, entre esses o Brasil, que é o maior mercado de consumo que se tem na América do Sul. Eu diria que um acordo, pelas suas características de última geração, que mostra uma série de regras e de normativas em diversos aspectos, mas particularmente eu colocaria como pontos importantes, e que o embaixador Ibáñez vai certamente abordar, é que nós estamos tratando de um acordo que perpassa muito mais do que o livre comércio já acordado em termos de quotas e de abertura para o comércio mútuo. O que ele traz em si na sua estrutura de acordo é a parte normativa em relação a temas que não são sensíveis, como o tema ambiental, que tem sido a grande trava neste momento para a assinatura do pilar do livre comércio, mas tem também o aspecto da participação da sociedade civil, que está contemplado no acordo, a necessidade de manter regras do direito trabalhista justas, equilibradas, direitos humanos, a participação das pequenas e médias empresas,
temos muitos temas que a sociedade empresarial e de consumo dos 4 países do Mercosul não tem costume de tratar em acordos desta natureza. Então, dessa maneira, eu diria que a nossa mesa hoje redonda aqui de debates tem como centro de partida um acordo que traz uma série de aprendizados, de provocações, que vai instigar obrigatoriamente a todos os operadores a terem uma visão muito mais ampla, completa e profunda do que são as negociações e as relações entre países. Então, dessa maneira, embaixador Ibáñez, eu gostaria de conceder a palavra para que o senhor faça a sua apresentação e depois dela, então, nossos colegas aqui, a Estela Benetti e o Clovis Stanchi, farão também a sua participação. Embaixador, a palavra é sua. Muito obrigado, Maite, por esta excelente introdução, realmente, porque você, em primeiro lugar, retornou para os antecedentes históricos, não? E essa ideia que são já mais de 25 anos que estamos trabalhando com esta ambição dos dois lados do Atlântico de chegar a este acordo, mas também eu acho que foi bem importante a sua insistência sobre a abrangência do acordo. Realmente, um acordo de associação, muitas vezes as pessoas têm a tendência, vamos dizer, de limitar a sua ambição para um acordo de livre comércio, que também é um acordo de livre comércio, mas é muito mais que um acordo de livre comércio. E, sobretudo, também que, ainda que a negociação começou há já muitos anos, temos tido a vontade realmente de ficar sempre com um acordo bem moderno, e realmente um acordo que está tocando hoje os temas bem importantes. Vai ser o acordo mais importante que a União Europeia vai assinar com um bloco econômico, e isso eu acho que demonstra particularmente como é essa relação que a União Europeia sempre quer ter com a América Latina, e muito particularmente com os países do Mercosul. A minha apresentação eu vou tentar ser breve, porque para mim a parte mais importante é poder responder às perguntas que vocês vão apresentar. Eu vou tentar me focar sobre os benefícios do acordo, muito focado no âmbito dos países do Mercosul, mas logicamente este acordo também tem grandes benefícios para o lado europeu, e por isso é a vontade que temos realmente do lado europeu de finalizar este processo, chegar à assinatura e depois ao processo de ratificação. Depois vou brevemente, porque eu não sou um especialista no âmbito da logística, mas tendo em conta que esse é o tema do Congresso, eu vou tentar dar algumas ideias também, o efeito que o acordo vai ter sobre o âmbito da logística. Começando com os benefícios do acordo, imagino que poderíamos fazer uma lista muito longa, mas eu vou tentar me focar em 8 grandes vantagens que vão ser este acordo para os países do Mercosul e muito particularmente, logicamente, para o Brasil. O primeiro é que um acordo que vai dar um acesso preferencial aos produtos do Mercosul ao maior mercado do mundo. Os países do Mercosul vão se beneficiar de ter acesso preferencial a um mercado de 500 milhões de consumidores, o que equivale mais ou menos ao 20% do PIB global. Este acesso preferencial estará representado não só numa diminuição dos impostos de importação para a maior parte de produtos agrícolas e industriais do Mercosul, mas também na abertura dos mercados de serviços e de compras públicas da União Europeia. E isso, sem dúvida, é bem importante. O segundo grande benefício que eu gostaria de ressaltar é o aumento da competitividade. Ao ter acesso de insumos e bens intermediários a preços menores, o acordo vai permitir a um menor custo e com melhor qualidade. Esta vantagem competitiva que o acordo vai trazer colocará aos países do Mercosul no mesmo patamar de concorrentes com quais já a União Europeia tem um acordo. É o caso dos países da região da América Latina, como é o Chile, a Colômbia, a América Central, mas também com países de outras regiões, como é no caso da Coreia do Sul. Portanto, os países do Mercosul vão se colocar nesse mesmo patamar e, sem dúvida, isso é um elemento importante. Uma terceira, vamos dizer, a vantagem que é bem importante, que este governo em particular, mas já começou com o governo do presidente
presidente Temer, mas com o presidente Bolsonaro e com a equipe econômica dirigida por o ministro Guedes, estão insistindo muito, é realmente a possibilidade que este acordo vai dar aos países do Mercosul, realmente de alavancar reformas estruturais, reformas que eram necessárias, que eram pedidas por o sector privado dos países do Mercosul e que com o acordo vão ter que seguir esse ponto de vista. Então, essa apresentação que o governo brasileiro faz é muito com insistência, eu acho que está muito bem feito, insistindo que justamente o acordo é um dos elementos deste programa de reformas econômicas que o governo quer levar adiante. E isso para nós, sem dúvida, é bem importante. E temos que ressaltá-lo e vai, eu acho, que fazer uma transformação importante para os países do Mercosul, não somente o Brasil, mas também o Paraguai e o Uruguai e até a Argentina, que com algumas dúvidas no processo agora já reiterou que querem seguir no mesmo caminho com todos nós. O quarto, a vantagem que eu gostaria de destacar é justamente o maior fluxo de investimentos estrangeiros. Temos que lembrar que agora, hoje em dia, a União Europeia, no seu conjunto, é o segundo parceiro comercial do Brasil. É verdade que foi adiantado por a China, mas se vocês comparam os diferentes componentes do comércio bilateral do Brasil com a China, é um comércio bem focado em algum número limitado de produtos. O comércio com os países da União Europeia é muito mais diversificado e logicamente, isso é importante. Mas, ademais de ser um segundo parceiro do ponto de vista comercial, a União Europeia é, com grande diferença ainda, o primeiro parceiro, o primeiro investidor no Brasil, e isso sem dúvida é muito importante. Um fato que muitas vezes as pessoas não se lembram: se você coloca o estoque dos investimentos da União Europeia no Brasil, são superiores aos investimentos que as empresas europeias fazem juntos na China e na Índia. Então, vocês, dois grandes países dos BRICS, China e Índia, não chegam ao nível dos investimentos que os europeus fazemos aqui no Brasil. Então, isso sem dúvida já é uma realidade, mas com o acordo, sem dúvida, estes investimentos vão se desenvolver muito, porque justamente desde aqui as empresas estrangeiras que vão operar desde o Brasil vão ter a possibilidade de entrar também no mercado europeu e, sem dúvida, isso vai ser um elemento muito importante. Se miramos para acordos comerciais que a União Europeia tem feito com outras regiões do mundo, vemos que um dos efeitos mais diretos, ademais do crescimento do comércio, que é mais, vamos dizer, evidente, mas uma das consequências sempre muito fortes dos acordos comerciais é justamente o crescimento do investimento nas duas direções. Então, desse ponto de vista, ficamos convencidos que o acordo, quando ele chegar a estar em vigor, vai ser, sem dúvida, um motor para uma situação já bem positiva dos investimentos europeus aqui no Brasil e, portanto, de modernização também do setor produtivo aqui no Brasil. A quinta das vantagens que eu gostaria de destacar é, logicamente, como todo acordo comercial, ele vai permitir uma especialização em setores nos quais cada uma das partes tem uma vantagem competitiva, não? Então, desse ponto de vista, logicamente, setores que já são competitivos no mercado europeu vão ter uma possibilidade maior, mas também, eu insisto muito, porque muitas vezes se fala sempre do agro brasileiro e da indústria europeia, e eu gostaria de salientar que estamos convencidos que vamos ter muitas boas notícias também no agro europeu e também na indústria brasileira, porque temos sectores que já demonstraram que são capazes de competir em um mercado livre, onde vamos poder operar tanto os sectores agrícolas europeus vão poder encontrar as suas nichos do mercado e também as empresas brasileiras que já demonstraram no passado e vão continuar a demonstrar uma capacidade de se adaptar e de competir no mercado global, como não, vão também competir no mercado europeu, e isso sem dúvida vai ser muito importante. A sexta das vantagens que eu gostaria de insistir e de apresentar é a modernização do ambiente regulatório. Essa também é uma das vontades, uma das preocupações, eu diria, do governo brasileiro, pelo menos com os intercâmbios que nós temos com eles. Eles insistem muito em muitos setores onde eles querem aproveitar
vamos dizer, em alguns setores, a experiência europeia na regularização de alguns dos setores para poder, vamos dizer, seguir também essa mesma linha, ou por lo menos conhecer bem os modelos europeus antes de fazer a sua opção. Então, essa complementação, vamos dizer, dos marcos regulatórios dos dois lados do Atlântico, sem dúvida vai ser bem importante. E uma coisa que já os nossos parceiros fora da União Europeia e do Mercosul estão a mirar com muita atenção. Vemos, por exemplo, não sei se falamos de um setor bem atual, como é o 5G, como nesse âmbito já estamos falando com o governo brasileiro, explicando quais são as nossas experiências e ver se isso pode ajudar ao Brasil desse ponto de vista. Então, uma associação, como é sempre um acordo União Europeia com o Mercosul, sem dúvida vai nos permitir aproximar nos marcos regulatórios, nos beneficiar dos dois lados dos exemplos que temos e realmente poder chegar a um sistema que seja cada vez mais, vamos dizer, complementar entre a União Europeia e os países do Mercosul. A sétima das vantagens que eu gostaria de salientar é uma óbvia, mas é bom relembrar, porque todos ao final somos também consumidores, ademais de ser empresas ou ser muitas outras coisas, mas também somos consumidores e, logicamente, o benefício para os consumidores vai ser uma coisa, vamos dizer, quase automática. Vamos poder ter, no caso dos países da União Europeia e os países do Mercosul, produtos muito mais baratos, justamente aproveitando essas especializações em setores onde cada um de nós temos vantagens competitivas. Então, a redução dos preços, a competência que vamos ter vai ser, sem dúvida, muito positiva para os consumidores e também para as empresas na parte que eles usam os insumos para continuar seus processos de produção. E a última dos elementos, que logicamente é uma coisa que estamos vendo desde fora, mas temos a percepção que isso também vai ajudar, vai ser, e um pouco foi também, durante todo este processo de negociação, uma constatação que o fato de estar negociando os países do Mercosul com um bloco que já tem uma certa experiência, vamos dizer, no âmbito da negociação, como é a União Europeia, tem reforçado a cooperação dentro do Mercosul. E achamos que com o acordo em vigor, justamente essa cooperação, essa integração dos países do Mercosul vai, sem dúvida, poder progredir ainda mais mirando para o futuro. Então, achamos que isso vai ser muito positivo para todos os países do Mercosul. Em particular, eu gostaria de pensar que para o Brasil, sendo, como a Maite colocou, o mercado mais grande, mas também o mercado mais desenvolvido dentro dos países do Mercosul, e desse ponto de vista, essa promoção da integração, eu acho que vai ser, sem dúvida, muito positivo para os países do Mercosul. Essas são as 8 que eu fiz a escolha. Seguro que depois na conversa vão sair outros elementos, mas que eu gostaria de ressaltar. Vou me deter brevemente no âmbito do âmbito da logística, porque logicamente esse é o tema de conversa durante estes dias com vocês, e logicamente qualquer incremento do comércio internacional, como vai ser entre a União Europeia e os países do Mercosul, e em particular do Brasil, vai ter um impacto direto no âmbito dos transportes e da logística. Então, desse ponto de vista, todos os avanços que vamos poder fazer nesta área vão ter uma consequência, e por isso é muito importante o congresso que vai começar agora, as discussões que vão ter entre vocês. Eu queria ressaltar que logicamente a União Europeia está particularmente bem posicionada no âmbito da logística e do transporte, mirando durante este fim de semana o último relatório que faz o Banco Mundial, que se chama Trade Logistics in the Global Economy, onde vai posicionando os diferentes países no âmbito da logística. Encontrei que há 7 Estados-membros da União Europeia, não vou dizer quais, mas vocês podem se imaginar, mas todos eles são muito caros para mim, então, para não fazer uma competência entre eles, mas 7 Estados-membros da União Europeia estão entre os 10 primeiros do ranking de logística em 2018, que são as últimas cifras que eu consegui encontrar. Seguro que depois poderemos encontrar mais recentes, mas bom, 7 entre 10. E se alargo o grupo e vou me colocar entre os 25 primeiros lugares, encontramos
16 países europeus que estão à frente de países tão importantes como é a Coreia do Sul ou a China. Então, que são, logicamente, competidores nossos, também parceiros nossos, mas, logicamente, competidores. Então, para que vocês compreendam que realmente a União Europeia é uma potência deste ponto de vista e a União Europeia quer realmente trabalhar com o Brasil nesta área. Logicamente, consideramos que a dimensão justamente no acordo do Mercosul vai fazer obrigar, vamos dizer, a uma melhoria das cadeias de logística e muito particularmente numa área que a Maite já colocou na sua apresentação, que é no âmbito da sustentabilidade. E, logicamente, isso é uma das grandes prioridades da União Europeia. Nós temos, com a nova comissão, decidido que uma das grandes prioridades da União Europeia vai ser o que nós falamos do Pacto Verde, o Pacto Ecológico, o Green Deal, e, logicamente, todas as nossas ações, ainda, logicamente, muito particularmente o transporte, vão estar muito colocados desse ponto de vista. E há, já hoje em dia, instrumentos, e o Brasil é um bom exemplo disso, há elementos que já podem nos permitir ir para esse lado da sustentabilidade. E uma delas, logicamente, é a segunda das prioridades da União Europeia, que é a revolução digital, a digitalização e muito particularmente das cadeias logísticas e conseguir, através dessa digitalização, uma maior eficiência das operações desse ponto de vista. Já falei da tecnologia do 5G, o que isso vai conseguir nos fazer ir para adiante de uma forma muito forte. E é verdade que se o Covid é uma crise humanitária bem difícil para todos nós e que vai ser, sem dúvida, um desafio do ponto de vista econômico também, eu acho que vai conseguir ser para todos nós um acelerador da história em algumas das nossas facetas, e eu acho que no âmbito do digital vai ser, sem dúvida. Hoje em dia fazemos este tipo de conversas através da tela, uma coisa que antes não era uma coisa que fazíamos com tanta regularidade, agora é uma coisa muito comum. Então, uma demonstração que realmente o salto digital já está aqui para ficar e também vai influenciar muito forte o âmbito da logística. Eu gostaria de mencionar, para finalizar, por exemplo, um projeto que a União Europeia tem lançado, que é um projeto importante que é de 60 milhões de euros, que vai combinar justamente a tecnologia 5G com viaturas autônomas em corredores transfronteiriços em mais de 20 Estados-membros. Então, é já começar a nos colocar nesse futuro que vai chegar muito mais rápido do que podemos pensar, e desse ponto de vista realmente fazer através de comboios que sejam sem necessidade de condutores, poder assegurar essa segurança rodoviária que é importante. Eu sei que aqui no Brasil vocês dependem muito, como todos nós, mas no caso do Brasil, com a extensão do seu território, que é todo um continente, logicamente esses esforços que tem que se fazer com a combinação do transporte terrestre, seja por rodovias, mas seja também por o âmbito dos ferrocarris, são bem importantes. Então, desse ponto de vista, eu acho que o acordo da União Europeia é, sobretudo, uma aspiração de maior associação, realmente de que sejamos parceiros em todas as frentes. E justamente porque queremos ser parceiros, queremos, como não, estar melhor comunicados, ter uma rede de logística mais eficaz, e essa é um pouco a ambição que nós todos temos para justamente seguir adiante. E já deixo para a parte das perguntas, que estou seguro que a Maite, o Clovis e a Estela vão entrar nessa parte. Já terei, imagino, possibilidade de explicar como é a situação presente do acordo, mas eu acho que é bom, quando vamos falar da situação presente, antes ter uma visão geral, e a Maite ajudou muito com a sua introdução, realmente uma visão de por que o acordo é tão importante para as duas regiões, para a União Europeia, sem dúvida, e para os países do Mercosul, eu acho que também na mesma intensidade. Muito obrigado, Maite. Eu volto para você. Obrigada, embaixador Inácio. Clovis, diante da contextualização que o embaixador fez das oportunidades e das verdadeiras demonstrações que temos ao longo dos temas que ele percorreu, como que a indústria têxtil da qual você faz parte enxerga, então, as oportunidades e os riscos que essa associação nos mostra?
A palavra é sua, Clóvis. Bom, Maite, realmente, o acordo ele vai proporcionar a busca por competitividade, né, por parte tanto da indústria nacional brasileira quanto do Mercosul em geral e também na União Europeia. A redução, com a finalização do acordo e a redução dos impostos, tarifas entre os blocos, eu vejo que a competitividade vai ser fundamental. O acordo é muito abrangente e ele atinge vários setores, né? Então, na parte têxtil especificamente, a busca pela competitividade para fazer frente às diferenças que antes poderiam ser talvez consideradas como um bloqueio, né? Um imposto de importação, ao nosso olhar, ele hoje é uma defesa da indústria nacional. Com certeza a indústria do Brasil vai precisar buscar melhorias no seu parque fabril para a gente fazer frente à nova entrada, né, de insumos ou até mesmo de produtos acabados. Mas, por sua vez, também, o Brasil sendo não detentor de toda a cadeia têxtil de uma forma eficiente, eu vejo também como muita oportunidade a busca, né, por materiais e também por produtos acabados, antes não disponíveis ou não viáveis no Brasil. Então, essa abertura, eu entendo que ela vai proporcionar melhorias, não no curto prazo, mas sim vai otimizar todo o processo interno, considerando logística de materiais, considerando otimizações e competitividade da própria indústria. Obrigada, Clóvis. Estela, dos temas que o embaixador percorreu, que fazem parte do acordo e que são obrigatoriamente dois temas bastante abrangentes, mas centrais na operacionalização dele, temos, primeiro, a nossa carência em infraestrutura, aí olhando para o Brasil de uma maneira geral, porém, nos limitando à análise do que temos em Santa Catarina, e você, como jornalista, acompanha muito de perto as discussões bastante acentuadas diariamente, inclusive o presidente Mário César de Aguiar, da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, tem a infraestrutura como um dos eixos estratégicos da sua atuação, e mostra claramente que nós estamos bastante aquém de estarmos sequer parecidos com algo que se tem em um dos países europeus, como a Alemanha, por exemplo, para usar um dos países que vai estar presente aqui na Logistic Web, que é o evento do qual estamos participando. E a segunda questão é o marco regulatório, que o embaixador, com muita propriedade, fez o destaque de que um dos interesses maiores, inclusive ele colocou como sendo de iniciativa também do lado do Mercosul, investir bastante em ampliar essas normas regulatórias, e aí eu quero fazer ênfase às normas sanitárias, fitossanitárias e técnicas, mas olhando o nosso estado, que é grande produtor de produtos alimentícios. Reunindo esses dois temas, do marco regulatório e infraestrutura, Estela, você como jornalista e economista, como é que você enxerga os riscos e as oportunidades para o estado de Santa Catarina? A palavra é sua. Oi, Maite, muito obrigada pela colocação desses dois temas. No caso da infraestrutura, eu vejo um grande potencial quanto a oportunidades em todos os modais. Nós temos aqui já investimentos expressivos, por exemplo, nos portos. Porto de Itapoá tem investimento alemão. Nós temos desculpe, eu acho que eu estou tendo um problema técnico, né? Nós temos um investimento da empresa suíça no aeroporto de Florianópolis, e nós esperamos atrair mais investimentos. Necessitamos de mais investimentos em infraestrutura. Nós temos um novo leilão agora
de aeroportos, que envolve também a região sul, o Paraná e o Rio Grande do Sul, e nós precisamos muito de investimentos em rodovias, então se a gente conseguir atrair esses investimentos seria positivo. E quanto a normas sanitárias, realmente existe uma grande preocupação com relação a como avançar no mercado europeu. Nós ainda não conseguimos colocar todos os produtos lá, nós temos restrições, tanto com relação a carnes, como a alguns produtos agrícolas, e a expectativa é de que a gente consiga abrir mais esse mercado para produtos catarinenses, porque nós temos uma pauta muito diversificada, tanto de grandes empresas quanto de médias empresas e pequenas empresas desse setor. Seria isso. Obrigada, Estela. Embaixador Inácio, como podemos ouvir aqui, tanto Clovis quanto a Estela nos mostra claramente das oportunidades que temos, e não há dúvida de que quando o embaixador se reportou a perspectiva de investimento europeu no Brasil, e aí olhando mais para Santa Catarina, gostaria de lhe fazer um questionamento a respeito de serviços. Como o senhor bem sabe, no Acordo Mercosul-União Europeia temos um tema bastante acentuado de serviços. Ele mostra claramente uma mudança radical em relação ao que os países do Mercosul têm como regulamentação de abertura para serviços, mas nesse contexto de investimento da União Europeia nos países do Mercosul, como é que o embaixador enxerga essa possibilidade de trabalhar com maior venda de serviços, com o estabelecimento de empresas europeias prestadoras de serviço, não somente na área de telecomunicações, mas particularmente na área de transporte postal, ou serviços de courier? Enfim, gostaria de lhe ouvir se já tem alguma perspectiva nesse sentido, embaixador. Muito obrigado, Maite. Sim, sem dúvida. Eu acho que somente mirando como foi o desenvolvimento dos sectores de serviço quando chegou a abertura dentro do mercado brasileiro, você vê o efeito que isso tem no interesse das empresas europeias. Você falou da telecomunicação, mas você também pode falar do setor financeiro, não? Quando realmente as possibilidades estão lá, as empresas europeias têm esse interesse no mercado brasileiro, não? Já chegaram grandes bancos europeus, seguramente não todos os que teriam que ter chegado, mas os que chegaram de uma forma bem importante. Então acho que à medida que o mercado brasileiro e dos países do Mercosul vai se abrir a essa competência exterior no âmbito dos serviços, as empresas europeias vão chegar, como já chegaram, não? No tema das telecomunicações, temos já uma presença de empresas europeias da Espanha, da Itália, da Suécia, da Finlândia, eu posso pensar da Alemanha, logicamente, em que estão todos. Então acho que realmente essa é a linha que nós queremos insistir. Já temos um estoque de investimentos importante, é bom relembrar isso, porque muitas vezes se fala da presença de outros atores econômicos internacionais, como pode ser os Estados Unidos, como pode ser a China, como pode ser a Coreia do Sul, mas temos que nos lembrar que ainda, desse ponto de vista do investimento, a União Europeia e os seus países estão ainda com uma grande diferença. Então já acreditam no mercado brasileiro e, logicamente, à medida que as possibilidades vão se abrir, essas empresas vão ficar mais. Por exemplo, se falou por parte da Estela, não? Das concessões nos aeroportos. Quando as concessões foram abertas e se permitiu a entrada, a chegada das empresas estrangeiras em geral, para participar nos leilaus, vimos como chegaram empresas da Europa, não somente da União Europeia. A Estela mencionou a Suíça, que logicamente não é um
um país da União Europeia, mas é um país da EFTA, e também com a EFTA, o Brasil e os países do Mercosul têm assinado ou vão chegar a um acordo. Então, essas coisas eu acho que as empresas estão muito bem preparadas para chegar ao mercado dos países, e eu acho que também é positivo na outra direção. Também, logicamente, se você coloca hoje as grandes empresas europeias que estão já operando aqui no Brasil, você vê que para eles o mercado brasileiro se convertiu em muitos casos como o primeiro ou segundo dos mercados que eles estão trabalhando. Ou seja, você mira o Banco Santander, você mira a TIM da Itália, você mira muitas empresas, a Siemens da Alemanha, você mira as suas atividades e realmente vê que, vamos dizer, o pacote Brasil, ou o bloco Brasil, é já hoje em dia uma parte muito relevante. Então, acho que essa linha vai estar. Isso é uma das razões que eu acho que o acordo União Europeia-Mercosul está recebendo um apoio muito forte do setor privado, tanto do setor privado nos países do Mercosul, e em particular no Brasil, mas também no setor privado europeu. Não? Tenho acompanhado as câmaras binacionais que têm sua sede, a maioria delas em São Paulo, tenho reuniões com eles regularmente, e todos eles ficam realmente muito convencidos que tão pronto como vamos ter o acordo, esse investimento, tanto no âmbito da indústria, mas também no âmbito dos serviços, vai se acrescentar. Então, essa é a nossa ambição, e por isso temos, vamos dizer, uma certa vontade de chegar quanto antes a esse acordo, poder assinar e poder chegar depois à ratificação do acordo para poder aplicar ele e nos beneficiar as duas regiões. Obrigada, embaixador. Clovis, você como responsável pela matriz de fornecimento internacional para a Altenburg, como você enxerga a possibilidade de uma maior agregação de valor, comparando o fornecimento asiático com o fornecimento europeu para a cadeia de valor na produção do setor têxtil? Maite, eu vejo a acessibilidade vai ser ampliada, com certeza. O setor têxtil asiático, ele é extremamente forte, ele é robusto, vários países integram essa força. A Europa como um todo, ela tem vários países com muitos produtos têxteis de relevância. O acesso deles diante de uma aquisição, não só de matéria-prima ou insumo intermediário ou de acabado, eu vejo que vai facilitar com certeza, e também a inclusão talvez de marcas europeias, um eixo de consumo pode ser estabelecido dessa forma, diferentemente da China ou de uma Ásia que não busca somente a exposição de suas marcas, mas sim de um abastecimento forte de matérias-primas, né? Eu vejo que a oportunidade na Europa é colaborar as indústrias têxteis na visão de onde está mais acessível algum recurso ou alguma marca para distribuição, visto a população do Brasil, do Mercosul, e a população de quase 500 milhões de acessos na Europa como um todo, né? Perfeito. Estela, você enxerga que a falta da aprovação das reformas no Brasil, particularmente a reforma tributária, como vai afetar essa relação com a União Europeia, uma vez que a competitividade da qual estamos falando aqui, que o acordo traz na sua proposta maior intercâmbio, investimentos e marco regulatório, como é que você enxerga essa falta da aprovação da reforma tributária, pelo menos em 2020, já não parece ser o caminho que se apresenta pelo Parlamento brasileiro, salvo que ocorra alguma mudança em 30 dias. Então, gostaria de lhe ouvir sobre a sua avaliação como economista e jornalista dessa disparidade de tempos que nós temos aí.
Oi, Maite. Eu vejo com muita preocupação esse nosso atraso com relação à reforma tributária, porque nós vamos ter uma mudança na presidência da Câmara dos Deputados. A gente sabe que o atual presidente, Rodrigo Maia, ele é bem reformista, que ele liderou a aprovação da reforma da Previdência, até atingindo um resultado inesperado para o país, uma reforma melhor do que se esperava, e a gente está com essa reforma tributária para fazer com urgência, e a gente não sabe quem será o presidente, se vai ser o novo presidente reformista. Eu vejo necessário uma reforma tributária no Brasil que realmente contemple a produção brasileira frente a outros mercados, porque nós temos um custo super elevado de tributos, a gente exporta tributos ainda, e por isso a gente perdeu muita competitividade na indústria com relação para exportar, e a gente tem que fazer uma reforma justamente desonerando a indústria para que ela seja competitiva nesse mercado europeu, porque nós temos assim muita apreensão aqui com relação aos nossos produtores, aos fabricantes, como vão ficar os mercados com a entrada dos produtos europeus sem impostos. Uma das preocupações que a gente tem é com relação a vinho, a alguns alimentos, enfim, e a gente precisa aprovar essa reforma com urgência. Eu acho que passada essa eleição aqui, as lideranças brasileiras precisam iniciar uma pressão grande junto ao meio político para aprovar essa reforma mais adequada a essa inserção do Brasil no mercado internacional e com atenção para a Europa, claro. Obrigada. Embaixador Ignácio, temos um tema espinhoso que é obrigatório de ser abordado e é como é que o senhor enxerga a continuidade da avaliação no âmbito da Comissão Europeia da celebração efetiva, pelo menos do pilar do livre comércio, que é a parte comercial do acordo, em relação às travas que têm sido bastante, digamos, divulgadas, né, do posicionamento adotado por alguns dos parlamentos dos países europeus em relação à cobrança junto ao Brasil da política ambiental. Como é que o senhor enxerga efetivamente, de forma prática, para 2021, as datas ou a maneira como o senhor entende que poderíamos colaborar com o setor empresarial para que essas travas comecem a serem desmontadas e caminhemos efetivamente para ter essa parte do acordo assinada? Muito obrigado, Maite. Sim, uma excelente pergunta. Realmente, o ponto de partida é o que você mencionou ao início, não? Em 2019, em junho de 2019, chegamos justamente ao final da negociação. Isso foi, sem dúvida, uma coisa muito bem sucedida e lá temos que reconhecer o papel de liderança que teve o Brasil, e em particular com este governo, com uma convicção que eles tinham, que tínhamos nós também, logicamente, mas que tinha o Brasil e, nesse momento, também a Argentina, com o presidente Macri e, logicamente, Paraguai e Uruguai, que estavam sempre apoiando. Então, chegamos a esse acordo, foi a finalização de um processo muito longo, é verdade, falamos muitas vezes dos 20 anos, mas eu concordo com você que temos que falar de ainda mais que 20 anos de estar nesse processo. Durante 2019 e parte de 2020, o que tivemos feito foi realmente finalizar não a negociação, que já estava fechada, mas sim os textos, porque são textos longos, textos complexos, então tínhamos todo um processo de avaliação por as duas partes dos textos. Isso foi feito. A Covid não ajudou, logicamente, porque muitas das reuniões que tinham que ser presenciais tiveram que ser organizadas através de videoconferência, e isso, logicamente, não ajuda para este tipo de trabalho, mas realmente as equipes negociadoras, tanto do lado dos países do Mercosul, com a presidência do Brasil no ano passado, depois o Paraguai, Uruguai, realmente têm finalizado todo esse processo. Então já realmente temos, salvo duas ou pequeníssimas coisas que vão seguro ser fechadas nos próximos dias ou semanas, temos já um acordo que está listo para que a Comissão Europeia,
que é quem tem a responsabilidade de negociar os acordos a respeito da União Europeia, possa apresentar o texto final para o Conselho da União Europeia, onde estão os Estados, mas também para o Parlamento Europeu, onde estão, vamos dizer, os cidadãos, não? O Parlamento Europeu, e depois também, logicamente, para os Parlamentos Nacionais, porque o acordo tem elementos de componente. Agora entramos, portanto, numa fase política, que não é uma parte propriamente técnica da negociação, mas uma parte política. E na parte política, logicamente, há muitos elementos que vão entrar nessa discussão. Temos que ser bem cientes de que estamos apostando as duas partes por um acordo de associação, que é realmente um acordo onde você concorda com os grandes princípios do que você quer fazer. Então, temos uma concordância sobre a defesa da democracia, sobre o respeito dos direitos humanos, temos uma concordância sobre que a economia de mercado é um melhor sistema para nos desenvolver, tanto os países do Mercosul como na União Europeia. Esses elementos são os elementos que nos unem. Que temos agora como um ponto, vamos dizer, de dúvida, por agora somente como um ponto de dúvida, é todo o pacote de desenvolvimento sustentável. Para nós, como eu insisti já na minha apresentação, para a União Europeia, eu diria para cada um dos Estados-membros da União Europeia, e diria mais, para os cidadãos da União Europeia, o tema da sustentabilidade está no centro das nossas agendas. É um elemento absolutamente essencial. Você não pode construir uma associação com um bloco, como é os países do Mercosul, se não tem uma concordância sobre essa agenda sustentável. Por isso, por exemplo, se você se lembra, em 2019, que tínhamos algumas mensagens contraditórias sobre que o novo presidente, o presidente Bolsonaro, tinha ideias nesse tempo para uma possível saída do Brasil do Acordo de Paris, como tem feito, por exemplo, os Estados Unidos, com a presidência do Donald Trump. Tínhamos essas dúvidas e, logicamente, o que a União Europeia comentou nesse momento e diz, não, se o Brasil vai sair do acordo, a União Europeia não pode assinar um acordo, não pode chegar a um acordo de associação com o Brasil, porque para nós o acordo de mudanças climáticas é essencial para o nosso futuro. E quando digo nosso não europeu, o nosso do mundo inteiro. Então, desse ponto de vista, o Brasil ratificou que ia manter-se no acordo e isso foi o que permitiu finalizar as negociações. Agora estamos numa situação, vamos dizer, similar. Não há dúvidas de que o Brasil vai seguir no acordo, mas o Brasil tem que cumprir as suas metas do acordo. E para cumprir as suas metas, um dos elementos centrais, sem dúvida, é o tema da deforestação. Se a deforestação continua a se desenvolver nos níveis que temos vistos no ano passado, 2019, neste ano, 2020, o Brasil não vai poder chegar a cumprir os objetivos do Acordo de Paris. Então, essa é a preocupação que agora está muito presente na União Europeia, no âmbito dos cidadãos, na imprensa europeia. Você pode ver notícias ao respeito todos os dias, nos parlamentos nacionais, no Parlamento Europeu, que até recentemente adotou uma resolução dizendo que nestas condições não é possível chegar ao acordo. Então, agora o que estamos retomando é um diálogo que está funcionando bem, mas um diálogo com o governo brasileiro. Começamos a fazer esse diálogo, em particular, com o Conselho Amazônia, porque vocês sabem que foi uma nova criação do governo, uma instituição que está sob a liderança do vice-presidente Mourão. Com ele estabelecemos esse contato e estamos à espera de ver que elementos o Brasil vai aportar justamente para restabelecer a confiança dos europeus sobre que o Brasil é um parceiro no âmbito da sustentabilidade. Nós já sabemos que o Brasil tem muitos elementos muito positivos no âmbito da sustentabilidade. Vocês têm, por exemplo, um código florestal que é muito moderno e que, se bem aplicado, sem dúvida, traz muitos benefícios. Sabemos que o setor agrícola brasileiro tem já demonstrado uma capacidade de se adaptar a esses objetivos do desenvolvimento sustentável e que tem exemplos maravilhosos. Nós sabemos que o Brasil tem também uma composição da sua energia muito verde e isso também é muito positivo, mas temos agora este tema das queimadas, dos desmatamento na Amazônia, que logicamente é uma grande preocupação. O governo brasileiro nos tem dado garantias de que realmente eles acreditam que isso é um problema, e isso já é um bom princípio para uma conversa. Logicamente o problema está lá e agora eles têm que nos aportar ideias para poder solucionar este problema. Nós insistimos, não estamos aqui para fiscalizar, não é
desmerece nosso trabalho, mas ao contrário, sim para cooperar. Então, queremos com o governo brasileiro, uma vez que eles têm identificado esse problema, poder cooperar com eles. Eu vou começar amanhã com outros embaixadores da União Europeia uma viagem que nos tem convidado o vice-presidente Mourão e outros embaixadores, justamente para visitar a Amazônia, uma parte, logicamente, porque a Amazônia é tão grande que você não pode, numa só visita, poder ver, mas bom, vai ser uma visita relevante. Vamos a ir a Manaus, vamos a ir a São Gabriel da Cachoeira. Eu estou seguro que o governo vai nos apresentar as suas ideias para o futuro, e se este diálogo vai adiante, eu acho que poderíamos restabelecer essa confiança, convencer aos nossos parlamentos, começando por o Parlamento Europeu, também aos Estados-membros, que realmente o Brasil quer continuar nesta via da sustentabilidade. Então, poderemos retomar o processo, primeiro de assinatura, como você falou, e depois de ratificação. Então, o que precisamos agora é restabelecer essa confiança. Sabemos que o Brasil tem elementos, já fez no passado, quando tem uma situação parecida há uns anos, fizeram vocês um investimento bem forte, justamente para reduzir o desmatamento. Esses investimentos, esses esforços, esse controle, porque muitas vezes muitas dessas atividades são sobretudo atividades ilegais. Então, é sobretudo uma vontade de fazer que a lei seja respeitada, a lei brasileira seja respeitada. Isso é feito a cooperação internacional, a União Europeia em particular, mas eu sei que outros parceiros importantes, como pode ser a Noruega, que tem o Fundo Amazônia. Vamos voltar a ter confiança no Brasil e vamos trabalhar juntos, que é realmente a nossa ambição. Então, eu sou otimista, eu sei que estamos num momento complicado. E que pode fazer o sector privado? E com isso termino a sua pergunta, porque para nós é muito importante. O sector privado pode fazer muito. O sector privado já fez muito. Vemos, por exemplo, a grande diferença de 2019 com 2020. Em 2019 tivemos uma troca de declarações de um lado e do outro do Atlântico, mas não tivemos resultados. Este ano tivemos uma mobilização do sector privado internacional, do sector privado brasileiro. Tivemos, por exemplo, os 3 maiores bancos brasileiros fazendo uma declaração a favor da proteção e do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Tivemos grandes empresas brasileiras, tanto no sector agrícola, mas também no sector industrial, se focando e dizendo que a sustentabilidade é também uma prioridade para todos eles. Então, acho que esse processo de acompanhamento, de exigência de responsabilidade por parte do governo que o sector privado está fazendo, nos ajuda muito. Então, o que queremos é continuar com todos vocês nessa direção. Insisto, o diálogo já começou, foi positivo, estamos otimistas com esse diálogo, mas, logicamente, nestas coisas necessitamos resultados. Os resultados são os números de desmatamento começar a cair e não aumentar, como tem tido até agora, a uma situação bem preocupante. Então, há otimismo, mas também necessidade de reforma e de ações importantes do ponto de vista, sobretudo, insisto, no cumprimento da lei brasileira. Obrigada, embaixador. Posso lhe garantir que desde o lado empresarial catarinense, e aí falando também como presidente da Câmara de Comércio Exterior do Sistema Fiesc, quero ratificar a disposição do empresário catarinense de cumprir com todas as normas e regras que são exigidas do meio ambiente, de toda a nossa cooperação e de todo o trabalho que temos feito junto às autoridades governamentais, obviamente no sentido de que sejam cumpridas as regras do Acordo de Paris. Fico muito contente do seu compartilhamento, de que estará fazendo parte amanhã dessa delegação que vai iniciar essa visita à Amazônia, porque mesmo que seja parcial, é uma oportunidade de diálogo, de aproximação entre as partes, e nós, como empresários, estimulamos muito esse diálogo empresarial governamental para que um tema que tem se transformado efetivamente em uma situação bastante preocupante, ele comece a mostrar caminhos de solução. Então, embaixador, quero aqui lhe ratificar que nós, do setor empresarial catarinense, e aí tomo a liberdade de falar por ele, como representante do ecossistema de internacionalização de Santa Catarina, nós somente estamos totalmente alinhados na defesa do meio ambiente, da matriz ESG,
que é a matriz do meio ambiente, do desenvolvimento social, da governança, do compliance. E com isso, quero, então, lhe passar a palavra para suas últimas considerações. Estamos chegando ao final de nosso painel, que é uma pena, para depois, então, ouvir os colegas também, mas queria já, desde já, agradecer a sua disponibilidade, toda a troca de informações que nos deu e lhe dizer que nós temos bastante confiança de que em 2021 vamos ter pelo menos o pilar do livre comércio assinado com a União Europeia, porque mutuamente representa um avanço importante e para a competitividade das empresas de ambos blocos é extremamente relevante que nós avancemos nesse sentido. Embaixador, as suas considerações. Muito obrigado, não? Foi um grande prazer poder falar com vocês do acordo União Europeia-Mercosul e realmente a nossa agenda para o futuro, nossa agenda de parceria com os países do Mercosul e muito em particular com o Brasil. O Brasil é já de por si um parceiro estratégico, nós não temos tantos parceiros estratégicos no mundo e o Brasil é um deles, então desse ponto de vista, logicamente, o acordo União Europeia-Mercosul vai chegar a colocar uma coisa a mais. E eu sim, eu estou confiante por isso, porque não somente porque parte do meu trabalho, imagino não ser otimista, mas sobretudo porque eu tenho a possibilidade de falar com pessoas do setor privado brasileiro, com as pessoas do setor privado europeu, e todos eles insistem, não podemos desaproveitar esta grande oportunidade, realmente os elementos que unem os países da União Europeia com o Brasil são tão fortes que realmente, como compartilhamos os valores, a forma de nos relacionar, que realmente nós acreditamos nesta parceria, achamos que realmente este investimento que tivemos feito durante tantos anos de negociações vai dar certo, como vocês falam aqui no Brasil, e temos todos que cooperar nesse ponto de vista. Então eu estou muito agradecido por essas mensagens do setor privado de Santa Catarina, porque realmente ajuda muito essa parte, essa companhia. Vocês também têm, cada um de vocês, e muito particularmente as empresas estabelecidas em Santa Catarina, têm parceiros na Europa. Então, eu acho que esse relacionamento, esse trabalho conjunto é o melhor exemplo para dizer que estamos na boa direção, mas temos que fazer este último esforço e, logicamente, lá é importante que todos vamos remando na mesma direção, se pode dizer assim. Então, muitíssimo obrigado por o tempo e muito obrigado, como não, Maite, Clovis, todos vocês, porque realmente foi uma oportunidade excelente para ver a todos vocês trabalhar e desejando a esta atividade de logística os melhores dos sucessos e restabelecer esta relação e ter, espero, proximamente a possibilidade pessoalmente de visitar Santa Catarina, que é uma das estados que eu ainda somente chego um ano e uma parte desse ano foi um tempo Covid, então eu acho que desse ponto de vista as limitações são grandes, mas tenho uma grande vontade de ir e conhecer realmente em pessoa esse dinamismo que eu sei que existe no seu estado e que é um exemplo para todo o Brasil. Então, muitíssimo obrigado a todos vocês. Muito obrigada, embaixador. Desde já sinta-se convidado pelo Sistema Fiesc para nos visitar, será uma grande oportunidade. Agradeço o seu tempo e, em nome da logística, e também agradeço a sua brilhante participação. Clovis, suas considerações finais, por favor. Embaixador Inácio, obrigado pelo tempo, pelas informações compartilhadas. Também estamos torcendo pelo acordo inicial o mais cedo possível. Acho que as relações entre empresas e países tende a melhorar muito. Acho que é um eixo muito importante. Maite, obrigado pela introdução, pela participação nossa também por aqui. Estela também, obrigado, prazer te conhecer. Seria isso. Obrigada, Glópez. Desejo que efetivamente o setor têxtil e Altenburg continuem cada vez mais internacionalizando para que nós possamos efetivamente aumentar a competitividade do setor industrial catarinense e
aproveitar todas essas oportunidades e esse aprendizado que acordos como o Mercosul e União Europeia nos permitem. Estela, as suas considerações finais, por favor. Eu agradeço muito a Logistique pelo convite para participar desse painel. Eu parabenizo o embaixador pela brilhante palestra e pela colocação muito clara de que a gente realmente precisa combater a destruição da floresta para fechar esse acordo. É claro que é um desafio difícil para nós, mas isso é importante, a sua colocação. E eu acho que a gente tem um grande potencial com esse acordo do Mercosul-União Europeia. E agradeço também a participação do Clóvis pelas informações, por prazer em conhecê-lo, e também muito a participação da Maitê, sempre muito brilhante com as suas colocações, com o seu amplo conhecimento sobre comércio exterior. Muito sucesso a todos e muito obrigada. Muito obrigada pelas generosas palavras, Estela, tanto a você quanto ao Clóvis pela participação relevante e ao embaixador Inácio pela palestra fantástica que tivemos oportunidade de ouvir e de compartilhar aqui as considerações sobre o que nós enxergamos de oportunidades, de riscos, de dificuldades, mas ao encerrar este painel da Logistic Web Conference, gostaria de dizer com toda clareza que o setor industrial catarinense conta com o sistema FIES, que conta com o presidente Mário César de Aguiar na defesa intransigente de que todas as normas e regras do meio ambiente sejam o desenvolvimento social e principalmente que tenhamos governança, que tenhamos compliance, para que nós todos possamos aproveitar ao máximo essas oportunidades e aprendamos a enfrentar o risco e a fazer efetivamente o papel que nos corresponde, que é contribuir fortemente com o desenvolvimento social e econômico de Santa Catarina e do Brasil. Muito obrigada a todos. Dou por encerrado este painel da Logistic Web Conference.